Documentos para uso capião. Vocês sabem quais são? Esses dias me disseram o seguinte: prof, para ti que está falando e estudando todos os dias, para ti que todos os dias aparecem situações envolvendo o uso capião, tu dá aula sobre o uso capião, tu escreve sobre o uso capião, é muito fácil. Mas para nós que estamos chegando, que estamos iniciando, ou para quem ainda não realizou nenhum procedimento da uso capião extrajudicial, não é fácil entender e saber chegar até a conclusão do feito, fazer todo este caminho. E por isso que hoje eu resolvi começar o caminho para contar para vocês. Então vem comigo, essa live de hoje, 11 horas, com a Eliane Blasquezi, é sobre os documentos da uso capião. Quais são os documentos que nós precisamos apresentar? Vamos fazer um requerimento. O que eu preciso para este requerimento? A partir daí é que nós vamos, então, começar a nossa conversa de hoje. Vem comigo. Sou Eliane Blasquezi, tabeliã e professora, e trago para ti que está estudando, aprendendo, está se especializando, se capacitando para trabalhar com a uso capião, te trago todo o passo a passo. Por que o registrador não registra? Por que eu não consigo? O que é tão difícil, tão complexo? Nós vamos ver aqui. Você vai ver aqui nas minhas aulas e você vai ver nos meus cursos que nós chegamos lá, sim. É possível, sim. Nós temos dados, nós temos a forma objetiva de fazer e, me acompanhando no passo a passo, eu vou te mostrar como chegar lá. Vem comigo. A prof hoje fala sobre os documentos da uso capião. Hoje nós vamos começar a falar, mas ao longo aí dos vídeos, vocês vão fazendo o caminho para chegar a este objetivo, a conseguir registrar a uso capião. Qual é o primeiro passo? Além, obviamente, né, de ter a posse, presumindo-se que já se está com a posse, que já constituiu o advogado. Que o advogado vai fazer a partir daí? Ele vai fazer, então, o requerimento. Como é que vai fazer o requerimento? Nos mesmos termos que se faz a petição inicial. O próprio provimento 65, ele remete para que este requerimento que será feito ao registrador de imóveis, ele seja na mesma base da petição inicial, obviamente no que couber. E aí, como é que nós vamos então fazer esse requerimento? Ele começa de que forma? Com a juntada de documentos, né? O advogado vai solicitar para o seu cliente que ele traga todos os documentos comprobatórios de posse, para que ele possa elaborar este requerimento. Este é um ato que é privativo do advogado fazer. Peticionar, entre aspas, porque o termo é requerer, ao registrador de imóveis. Fazer o convencimento do registrador de imóveis dos mesmos modos, da mesma forma que nós fazemos para convencer o juiz. Então vamos, como diz o pessoal do registro de imóveis, contar a historinha triste. Nós vamos trazer ali, vamos relatar toda a posse, toda a história daquela posse, desde quando começou, o que o requerente tem. Então vamos fazer a história da posse. Contamos a história da posse. E aí convencemos o registrador, obviamente baseado nos documentos que nós vamos apresentar.
Então, esse requerimento para o registrador de imóveis, ele vai começar com a qualificação das partes. Então, nós vamos qualificar da mesma forma que se qualifica lá na petição inicial, que a maioria dos advogados está acostumado. A maioria dos advogados, na verdade, não está acostumado a fazer esses requerimentos, esses pedidos ao extrajudicial, mas lembrem-se que o registrador de imóveis, ele é a autoridade que está no mesmo patamar do juiz para resolver essa questão, esse questionamento. Ele não tem o amparo do estado juiz, mas ele está no mesmo patamar que aquilo que ele disser será aquilo que vai resultar no registro final. Então, vai ser a qualificação das partes, se for casado, vai ser do cônjuge, o companheiro também, dependendo do regime de bens. Então, qualifica, fulano de tal, brasileiro, casado, a sua profissão, endereço, RG e CPF, nome do cônjuge, o endereço eletrônico e representado pelo seu procurador constituído advogado através da procuração. A procuração que pode ser por instrumento público ou particular, que não há necessidade de reconhecimento da assinatura. Procuração somente será pública se o requerente for analfabeto, certo? Caso contrário, a procuração adjudícia, aquela que o advogado faz no seu escritório, ok? Bom, depois, né, o que vai constar, o que vai ser preciso colocar neste requerimento para o registrador? Vejam que nós estamos fazendo aí por etapas, né? Passo a passo desse requerimento. Hoje nós vamos fazer um pouco, nas próximas lives a gente vai completando aí o que vai neste requerimento. O que mais vai neste requerimento, além da qualificação dos requerentes, né? Da indicação do advogado assistente. Primeiro, vamos endereçar este requerimento, peticionar, como eu disse para vocês, entre aspas, para o registrador de imóveis competente. Quer dizer, o registrador de imóveis da comarca onde se situa o imóvel. Eu não posso estar em uma comarca e requerer, né, para o registrador da comarca vizinha se o imóvel situa-se nesta comarca. Então, é para a competência territorial para o registro de imóveis e, obviamente, será a ele que será peticionado. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o requerimento com a qualificação das partes, tá? E aí, o que eu vou dizer? Vou contar a história que o requerente fulano de tal, no ano tal, adquiriu a posse do imóvel tal, de tal e tal forma. E aí vai contar a história que aquele possuidor, ele, não tendo onde morar, deparou-se com um terreno baldio e que, segundo as informações dos vizinhos, ninguém sabia, né, quem era o proprietário e que julgava-se que fosse um imóvel que não tivesse dono. E ele, não tendo onde morar, ele resolveu então, com os poucos materiais que tinha, erguer uma peça para ficar ali até que alguém o reclamasse. Com o passar do tempo, ninguém reclamou, ninguém apareceu e ele resolveu então fazer aquela casa que era com pedaços de madeira, comprou, né, com o esforço do seu suor, ele comprou algumas tábuas e fez uma peça e depois foi aumentando.
construiu um banheiro de alvenaria e ali ele tem as notas de tudo aquilo ali, né? E vai contando a historinha. O ideal é que se tenha, né, toda a comprovação de notas. Claro que muitas vezes a pessoa não guarda nada, né? Mas, e aí ele vai contando que ele resolveu então que era só uma cerca só um fio de arame. Ele resolveu fazer então uma cerquinha de tábuas para delimitar e para que ficasse cercado aquele imóvel. E ele seguiu trabalhando e aí comprou, né, as tintas para pintar, e como ele achava muito lindo ver uma casa cercadinha com uma cerca de madeira branquinha, ele assim o fez. Também gostava muito de horta, ele fez uns canteirinhos de horta, fez um jardim, e assim ele foi ficando. E assim foi passando o tempo sem ninguém reclamar. E aí ele vai contando a história para o juiz. Nesse meio tempo, como ele comprova com as notas, como ele comprova com a energia elétrica que ele solicitou que fosse instalada, com os serviços de água e saneamento, e vai juntando ali, né? E posteriormente ele adquiriu uma televisão e uma antena parabólica que ali está, e aí vai juntando todas essas comprovações e lapso temporal implementado. Tá? Então isso aí tudo ele vai dizer para o advogado, e o advogado vai transformar isso em uma história. Tá? Vai fazer uma historinha, porque nós temos que contar o que houve ali, né? Como essa posse se deu. Tá? Claro que aqui um pouco romantizada, né? Mas contando como essa posse ocorreu. E depois de contar a origem e essas características da posse, nós vamos verificar. Bom, ele está há quanto tempo ali? Né? Qual é o tamanho do imóvel? Digamos que o nosso cliente chegue lá com essa história, com todas essas, né, essas comprovações, e nós vamos ver que ele tem lá 5, 6 anos de posse. Então vamos ver, né? Primeiro enquadramento que nós podemos pensar aí, com esse tempo de posse que ele tem, nós requerermos a usucapião especial urbana. E aí nós vamos ter que partir já para análises de outros requisitos para essa situação. Então nós temos a posse, nós temos a historinha dele, nós temos os documentos, e aí nós vamos verificar. Bom, se ele tem a posse há 5 anos, se ele fez lá a sua moradia, tá? Então ele contou, ele chegou ali sem nada, pobrezinho, ele não tinha onde morar, tá? Função social da propriedade. Então vamos enquadrar isso aí numa usucapião especial urbana, de repente. E aí nós vamos seguir fazendo outras verificações, né? Porque essa especial ela tem mais requisitos, por exemplo, e que eu sempre digo, tem os requisitos estão atendidos, não há por que não ser registrado. É registrado, sim. Inclusive, ontem nós tivemos um evento na OAB de Rosário do Sul. Eu agradeço muito a acolhida, juntamente com as meninas do Registro de Imóveis de Alegrete, onde nós levamos a discussão justamente essa situação da implementação dos requisitos. E é registrável, sim, através da usucapião extrajudicial. E eu trouxe essa em que os requisitos eles são gritantes, para vocês verem que essa é uma espécie de usucapião em que rapidamente se obtém o registro. Tipo lá 60, 70 dias, que em alguns casos se tem conseguido
fazer toda essa implementação, porque é um procedimento complexo, sim, mas se chega lá, tá? Então, digamos que essa pessoa tem todo tem toda esta comprovação e nós vamos partir para os outros documentos. E aí nós vamos verificar, bom, tu tens outro imóvel ou tu tens um imóvel registrado em teu nome? Se a resposta for sim, nós paramos ali. Porque aí já não preenche o requisito da urbana especial. Se for não, nós seguimos adiante. Vamos verificar se esse imóvel está registrado no registro de imóveis. Se estiver registrado no registro de imóveis, nós vamos então requerer a notificação para o registrador de imóveis, que ele notifique o proprietário registral. Tá? Proprietário registral silenciando, se notifica os lindeiros registrais, que também silenciam. Estado, União e município, ok, não é bem público. E a notificação dos terceiros eventualmente interessados. Nenhuma impugnação, apresenta as certidões das fazendas estadual e federal, da Justiça Estadual e Federal, para comprovar que não existe nenhum litígio envolvendo a posse daquele imóvel, em nome do requerente, seu cônjuge e companheiro, dos possuidores anteriores. Se não há nada, está aí configurado toda a situação para o registro da usucapião extrajudicial. Então, vocês vejam, claro que eu trouxe aí um caso bem simples, bem prático. Que bom se todos fossem assim. Mas para vocês terem ideia de que sim, é possível, sim. Essa dor que existe, esse tabu que acabou se criando em volta da usucapião e mais recentemente em volta da usucapião extrajudicial, é um tabu que nós estamos aos poucos desmistificando, mostrando as possibilidades e mostrando aqui o caminho. E aqui para vocês nas minhas lives, eu trago para vocês, mostro o caminho. É claro que em algumas situações não será possível, porque na nossa caminhada nós vamos descobrir algo que vai dar um impedimento e que teremos que remeter ao judicial. Mas a grande maioria dos encaminhamentos, eles se transformam, eles se consolidam em registros, sim, em reconhecimento da propriedade e no registro pelo registrador de imóveis. Por isso que eu preparei para vocês um curso muito específico sobre usucapião extrajudicial, todos os passos. Esse curso terá a presença de algumas professoras que trabalham na área registral e esse curso já está disponível em pré-lançamento na Hotmart. Imersão, é o curso Imersão na Usucapião Extrajudicial. Quem quiser já conhecer este curso já pode clicar lá na Hotmart. O lançamento oficial dele será o dia 18. E aí vocês terão todo o passo, terão todo o material também indicativo de como você chegar lá no seu registro. Aguardem. E quem quiser, tiver curiosidade, ele já está em pré-lançamento. As lives da Prof. Blasquese são às 11 horas, diariamente às 11 horas. Amanhã também, domingo. Então, todos os dias nós traremos o assunto. Então, já deixa uns minutinhos. Elas não serão longas, entre 15 e 20 minutos. E eu trarei esses tópicos para vocês irem pegando aos pouquinhos toda a sistemática de como chegar lá. Aguardo vocês, já avisem para os amigos que a prof está aqui às 11 horas, todas as manhãs.
E os tópicos, por enquanto, uso campeão extrajudicial, mas nós vamos falar de tudo. Vou contar até fofoca para vocês aqui sobre a realização de muitos atos. Então, vem comigo. Vem com a Prof. Blasquese e vamos desvendar toda essa área notarial e registral. Até amanhã. Beijo da Prof.